Livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos pegar do versículo 21 até o versículo 26. Amém? Amém. Vamos todos ler juntos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23 em diante, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras traduções, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, Deus, te damos graça pela tua presença, Senhor, no meio de nós. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, no início do culto, meu Pai. Ó Senhor, te damos graça, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu a tua palavra, Deus, a luz, Deus, para que nós não venhamos tropeçar, Senhor, nas coisas deste mundo. Pai, te damos graça, meu Pai, independente de tudo que nós vimos passando no dia a dia, o Senhor tem nos fortalecido. Estamos aqui, Senhor, na posição de pessoas fracas, dependentes, meu Pai, porque os fortes estão aí fora, não que é o Senhor, mas aqui tem pessoas fracas, Senhor, pessoas incapazes, que é capacitado pelo teu poder. Ó Deus, muito obrigado pelo teu grande amor, com que nos amou, Senhor, ali na cruz do Calvário. Por isso nada, Senhor Jesus, pode vencer o teu sacrifício, um sacrifício absoluto, verdadeiro, santo e fiel. Obrigado, Senhor, por ter morrido, Senhor, em nosso lugar. Que amor é esse, incondicional? Só o Senhor, Deus, pode explicar esse grande amor, Pai. Nossa mente é limitada. Ó Deus, te damos graça por tudo, pelas tuas muitíssimas misericórdias. Ó Senhor, faz o teu reino avançar. Toma, Senhor, a primazia, a preeminência, Senhor, nessa pregação, nessa noite. Que venha ser teu Santo Espírito, para que nós venhamos ser edificados, Senhor. Recebe toda a glória, que o teu nome seja exaltado, através da tua palavra, do verbo que se fez carne, em nome de Jesus. Amém. Para quem chegou agora, o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Romanos, capítulo 3, versículo 21 e diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vamos falar aqui nessa noite acerca do Evangelho da salvação. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta o pecador, o Evangelho que mostra o pecador a sua condição e acerca de um Deus santo e justo. A palavra Evangelho no grego significa o Evangelo, que quer dizer boas notícias. Boas notícias, palavras de salvação. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É muito bom ajudar as pessoas aí fora. Elas precisam de carinho, elas precisam de conforto, de consolo, elas precisam de abraço, elas precisam de alimento. Mas a maior necessidade dessas pessoas aí fora que não conhecem o Evangelho, essas pessoas estão sobre o juízo, sobre a ira de Deus, sobre a condenação eterna. O que mais elas necessitam é acerca do Evangelho.
da palavra de salvação, da palavra que salva o pecador, da palavra a qual Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As boas notícias de Deus para o seu povo. Paulo aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 1 em diante, no primeiro capítulo ele fala acerca do seu chamado. Ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Primeiro ele vai dizer servo, porque ele foi comprado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, e evangelho foi separado para uma grande obra acerca do evangelho. Vou falar aqui nessa noite acerca de justificação, a justificação pela fé, a doutrina que tira a culpa do pecado, justificação pela fé. No livro de Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar que os gentios estão sob a ira de Deus, que a ira de Deus se revela do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Paulo trata acerca dos gentios. Também Paulo no capítulo 2 fala que os judeus também não escapam. No capítulo 3 ele coloca em um todo, tanto judeus como gentios estão sob a ira e que eles necessitam, que eles carecem de um perdão da justiça de Deus para ser salvo. E no capítulo 3, no versículo 21, ele vai começar a falar: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A palavra justificar é termo judicial, que significa absolver, declarar justo, ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais, ou seja, o réu está perante Deus, o réu, o pecador, o vil, o maldito, o inútil, o pecador caído em Adão. O réu está perante Deus, o justo juiz, mas ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Foi isso que Deus, ele fez conosco, ele fez com a sua igreja. Por isso que Paulo vai dizer: mas agora se manifestou sem a lei, sem obras, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tanto a lei como os profetas falavam aqui, anunciavam da justiça que o tempo presente ia de se manifestar para salvar tanto os judeus como os gentios. Essa justiça, ou seja, Jesus, ela se manifestou sem obras, porque os judeus, a lei foi dada aos judeus não para salvar, mas para mostrar aos judeus que eles eram incapazes de ser salvos por obras, só através de uma justiça a qual ela veio, que foi Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dar aqui no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O substantivo justificação ou justiça significa o estado de aceitação para o qual se entra pela fé. Essa aceitação é dom gratuito da parte de Deus, pois posto à nossa disposição pela fé em Cristo. É o estado de aceitação no qual o crente permanece depois que ele é justificado. Apesar de seus passados pecaminosos e de imperfeições no presente, o crente goza de completa e segura posição para com Deus. Por quê? Porque a justificação é uma doutrina que nos dá segurança. Por quê? Porque é uma doutrina que tira a nossa culpa. Jesus, ele veio para o quê? Pagar pelos nossos pecados, nos absolver diante do tribunal de Deus. Paulo no capítulo 1, do versículo... Vai para o capítulo 1 rapidinho, do versículo 14. Ele vai dizer bem assim: eu sou devedor. Romanos capítulo 1, versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios
como a ignorantes. E assim, versículo 15. E assim, quanto está em mim, ou seja, o Evangelho, está falando acerca do Evangelho. E assim, quanto está em mim o Evangelho, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque Paulo ele fala acerca do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, quando ele diz aqui no versículo 16 e 17 mais adiante, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele vai dizer? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque muitos judeus naquela época não tinham Jesus como Messias, como seu ungido. Muitos chamavam Jesus de Beelzebub, blasfemavam, chamavam de samaritano e etc. Então falar do Evangelho de Jesus, das boas notícias, da doutrina de Cristo, do ungido, do Messias prometido, era um escândalo para os judeus que rejeitavam Jesus. Então Paulo começa a falar acerca de um poder do Evangelho que livra o homem da condenação eterna e absolve diante de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que se refere a gentios. No versículo 17 ele vai dizer bem assim: porque nele se descobre, nele que não é Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus. Toda vez que você vê essa palavra, justificação, justificar, justiça, se refere a perdão de Deus. Porque nele se descobre o perdão de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O pecador só pode ser perdoado através da fé. Ele só pode ser salvo, ser absolvido ante o trono de Deus, através da fé e o arrependimento em Jesus Cristo. E quando isso acontece? Através do Evangelho que salva. Glória a Deus. Aleluia. Justificação é o veredito divino e ninguém poderá contradizer, como diz Romanos capítulo 8, versículo 34. Abra aí rapidinho Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. Veja só o que é justificação pela fé. Justificação é o veredito divino e ninguém o pode contradizer. Cadê? Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar? Se Deus não deu uma sentença favorável através de Jesus Cristo, ninguém pode mais nos condenar. Essa doutrina assim se define. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, somente por não ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. É um ato da graça de Deus. Essa justiça ela não vem através das nossas obras. Ninguém pode ser salvo através de obras. Por isso que Paulo falou: mas agora se manifestou sem a lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Não é através daquilo que eu faço ou deixo de fazer. É um ato divino da graça de Deus. É somente um ato divino da graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados, através de Jesus, através de Cristo. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, somente por nós ser imputada a justiça de Deus. O que é ser imputada? É Deus colocar a justiça, atribuir a justiça do Filho
em nós, colocar na nossa conta aquilo que nós não merecia, através da fé e o arrependimento. Quando nós ouvimos o Evangelho e creu em Jesus, creu em Deus, Deus nos dá uma sentença favorável e nos aceita como justo através dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Não é por obras. Os judeus, eles achavam que ia ter a salvação por obras, por aqueles que ele fazia. Justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, agora porém goza de absolvição. Antes estava sob a condenação, mas agora participa da divina aprovação. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Foi isso que Deus ele fez com o seu grande amor. Fez uma mudança. Nós, o réu, Jesus tomou o nosso lugar. Nós, como condenados, como malditos, inúteis, pessoas que estavam debaixo da ira e do castigo eterno, Jesus ele tomou a nossa posição para tirar a nossa culpa. Existem duas doutrinas que nos dão a segurança da salvação: é a justificação pela fé e a doutrina da santificação. A justificação tira a culpa do pecador. Deus tira a nossa culpa, tirou a nossa culpa e atribuiu justiça. Ele fez de nós justo através de seu Filho na cruz do Calvário. A santificação tira o poder do pecado. Foi isso que aconteceu. Justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação. Pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República pode perdoar o criminoso, mas não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Veja o que Deus faz conosco. Veja a obra que aconteceu na cruz do Calvário, que não é através de obras, como muitos acham aí. Acham que vai ser salvo através de obras, por aquilo que elas fazem ou deixou de fazer. Elas têm medo que não precisa seguir Jesus, porque Jesus pagou por ela ali na cruz do Calvário e morreu, mas não precisa. Daquele que nunca respeitou a lei. Mas a Deus é possível. Veja o que Deus faz. Mas a Deus é possível efetuar ambas coisas. Ele apaga o passado, como diz Miqueias 7:9, que tornará ter piedade de nós, subjugará nossas iniquidades, nosso pecado, nosso passado, ele lança nas profundezas do mar. Mas a Deus é possível efetuar ambas coisas. Ele apaga o passado, os pecados e ofensas. Em seguida, trata o ofensor como se nunca tivesse trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. O criminoso perdoado não é considerado ou descrito como bom ou justo. Mas Deus, ao perdoar o pecador, o declara justificado, perdoado. Isto é, justo aos olhos divinos. Juiz algum poderia justificar o criminoso. Deixa eu ver aqui. Isto é, declara o homem justo e bom. Se Deus estivesse sujeito às mesmas limitações e justificar somente gente boa, então não haveria evangelho nenhum a ser anunciado aos pecadores. Se Deus justificasse só pessoas boas, não haveria evangelho nenhum para ser anunciado a pecadores. O evangelho ele foi proclamado numa plenitude a alcançar pecadores que estavam sob o juízo e a condenação eterna. O evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador do castigo eterno, da condenação eterna. É isso que as pessoas não têm em mente. Elas acham que vai ser salva por boas obras. Elas esquecem o que Deus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele não veio para morrer por justos. E nem veio somente para morrer pelos seus pecados. Você vai entender aqui por quê? Porque se Jesus viesse para morrer pelos seus pecados,
ele viria descer do céu e ia logo para a cruz do Calvário. Mas dentro dessa doutrina existe a doutrina da imputação. Paulo nos assegura que Deus justifica o ímpio. Abre aspas, o milagre do Evangelho é que Deus se aproxima dos ímpios. Como uma misericórdia absolutamente justa e os capacita pela fé, a despeito do que são, a entrarem em nova relação com Ele, em relação pela qual é possível que se tornem bons. O segredo do cristianismo do Novo Testamento e de todos os avivamentos e reforma da igreja é justamente este maravilhoso paradoxo, ou seja, Deus justifica o ímpio. Agora, de que forma Deus lhe justifica um condenado? Porque se o ímpio ele não pode se salvar por seu esforço humano, existe uma forma. Como o homem ele se torna justo diante de Deus, de um Deus santo. Jesus ele morreu na cruz do Calvário por causa dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus exige, demanda que ele tem que condenar o transgressor, o malfeitor. O nosso país tem a sua Constituição e a sua legislação. Se alguém quebra essas regras, a lei, os estatutos, é punido. Então a Constituição e a legislação demanda para aquele juiz que ele tem que punir o réu. Agora, diferente de nós, como é que Deus vai nos justificar se a justiça dele mostra que ele tem que lançar pecadores ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, à prisão perpétua, matando o filho na cruz do Calvário? Isaías 53, versículo 10: e ao Senhor agradou moê-lo, e o meu servo, o justo, justificará a muitos. Só através de Jesus Deus pode justificar um criminoso, um assaltante, uma prostituta, seja ele quem for, só através de Jesus na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. Deus justificou tanto judeus como ímpios, como gentios, através da obra maravilhosa do seu Filho na cruz do Calvário. Justificação pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Foi o amor de Deus que venceu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Há um paradoxo. Como é que Deus justifica o ímpio? Essa justiça dele demanda que ele tem que lançar criminosos, pessoas pecadores ao inferno. Vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 21. Deixa eu adiantar aqui rapidinho. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Os judeus, eles se gloriavam, e muitas vezes rejeitavam o gentio, como Paulo tratou aqui no capítulo 1, versículo 2 e o 3. Paulo fala que os gentios estão sob a ira de Deus. Fala também que os judeus não escapam. Capítulo 13 eles tinham todo, tanto gentios como judeus, estão sob a ira, a condenação eterna. Os judeus muitas vezes confiavam na lei. A lei foi dada ao povo judeu para mostrar que eles são insuficientes, que eles são incapazes, que eles carecem de uma justiça que estava para vir. A lei não é ruim. Paulo vai dizer que a lei é boa, o mandamento é santo e bom. A lei foi dada para mostrar para mim e para você que nós somos insuficientes, que não é por obras que nós somos salvos. Por quê? Porque Paulo vai dizer, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, para os que estão sob a lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e toda a nação, todo o planeta, todas as pessoas sejam culpadas diante de Deus. A lei foi dada para mostrar ao povo judeu e a nós que nós somos culpados diante de Deus, que nós necessitamos de um perdão, de uma obra divina, e não através de nossos esforços humanos. É isso que as pessoas não entendem, e é isso que os judeus não entendiam também. Eles confiavam que era melhor do que o gentio, porque era circuncidado, guardava o calendário judaico, a dieta judaica,
e etc. Tantas coisas eles confiavam, só que a lei mostrava para eles que eles eram incapazes, que a lei é como um trem. Todo trem tem seu destino. E quando tem aquele destino, as pessoas param e descem ali. Bem assim foi que aconteceu. A lei foi dada até certo momento. Depois que Cristo veio e cumpriu toda a lei, já não era necessário os judeus guardar essa lei, confiar ela como salvação. Muitos judeus deixaram as normas da lei e seguiu outro destino, ok? O trem parou e seguiu outro destino, ou seja, seguiu a graça, a justiça de Cristo. Diferente dos judeus incrédulos que não quis parar no destino certo, continuou no outro destino, ou seja, confiando na lei, confiando nas obras. A lei mostrava que nós somos insuficientes e nós vamos ver aqui no decorrer do texto. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tanta lei mostrava e tantos profetas anunciavam que uma justiça maior, algo providenciador de Deus, estava para vir no futuro. E foi isso que aconteceu. Lembra que João Batista está lá batizando por um deserto, ou no Jordão? João capítulo 1, versículo 29. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis ali a redenção, a justiça que os profetas anunciavam. Eis ali ele que tira o pecado e salva vocês da condenação eterna. Glória a Deus. Assim vemos que justificação é primeiramente subtração, o cancelamento dos nossos pecados, da nossa dívida com Deus. Foi isso que Paulo tratou lá na igreja de Colosso. Escreve uma carta de pé e Epáfra, capítulo 2, versículo 14. Abra aí Colossenses, capítulo 2, rapidinho, versículo 14. Justificação é primeiramente subtração, o cancelamento dos nossos pecados. Essa é a nossa confiança. Isso aqui manda toda tristeza, desânimo embora, porque essa aqui é a nossa alegria. Nada pode separar nós disso aqui não. O que Cristo fez, isso aqui é a nossa alegria. Tristeza nenhuma pode trair esse nosso coração não. Nada pode vencer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Que cédula era essa? Os 10 mandamentos. Foi cravado, ele pagou, ele cumpriu. Que era contra nós. O que calava tanto a boca dos judeus e a boca dos gentios? Os 10 mandamentos. A lei mostrava que nós éramos insuficientes, incapazes. Maldito estava sobre a nuvem negra da ira de Deus. E Deus fez uma obra maravilhosa, incomparável, incompreensível, absoluta, inigualável, que nenhuma mente humana, o homem natural, não entende o que Deus fez na cruz do Calvário, através do seu Filho. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, nos seus 10 mandamentos, a qual de alguma maneira nos era prejudicial, nos condenava, foi tirado do meio de nós e cravado na cruz do madeiro. Jesus Cristo fez isso por mim, por você e pela sua amada igreja. Amém? Aleluia. Volta para Romanos. Romanos capítulo 3. Estamos falando aqui nessa noite acerca de justificação pela fé. Essa é a doutrina que nos dá esperança, confiança, de nós não confiar naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que Jesus fez. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão longe, estão afastados da glória de Deus.
Assim vemos que justificação é primeiramente subtração, o cancelamento dos pecados. Segundo, adição, imputação de justiça. Como se justificará o homem para com Deus? Perguntou Jó no capítulo 9, versículo 1. Que é necessário que eu faça para me salvar? Interrogou o carcereiro de Filipos. Ambos expressaram a maior de todas perguntas. Como pode o homem acertar sua vida perante Deus e ter certeza da aprovação divina? Veja só que Jó e tanto o carcereiro, que Paulo dando ele para Jesus na prisão, os dois fizeram a mesma pergunta. Tudo que aconteceu ali em Jó foi uma aprovação que Deus provou ele, e ele ficava se perguntando se tudo aquilo ali é porque ele tinha pecado. Então Jó começa a falar: como se ficar o homem para com Deus? Porque Jó se considerava justo. Jó se considerava justo, um homem justo, perfeito. Ok? E o carcereiro de lá da prisão de Paulo estava, faz uma pergunta também: o que eu necessito para ser salvo? De uma justiça maior, que era Jesus. A resposta a essa interrogação encontra no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Romanos, na qual se apresenta em forma sistemática e detalhada o plano da salvação. O tema do livro encontra-se no capítulo 1, versículos 16 e 17, é o que nós lemos aqui, que Paulo falou: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Como é que o homem pode receber essa justiça, ser perdoado por Deus, ser considerado justo, inocente, ser absolvido das suas culpas, dos seus pecados diante de Deus? Através do Evangelho, através da fé no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é a boa notícia de Deus, anunciada ao pecador. Por isso que Jesus, a primeira mensagem de Jesus foi Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus, quando ele vem pregando o Evangelho, ele não vem dizendo que ama o pecador. Ele não vem fazendo obras sociais. Ele vem dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se e crede no poder de Deus, que pode salvar vocês e livrar vocês, justificar vocês, e livrar vocês da condenação eterna. Esse é o Evangelho. Agora, o que está sendo anunciado aí não é o Evangelho. Porque não adianta eu ajudar as pessoas, isso é muito bom, faz parte do Evangelho. Encher a barriga do pecador, ajudar, fazer obra social. Mas se o Evangelho, a obra maravilhosa de Deus revelada através de Jesus, na cruz do Calvário, o amor de Deus que se manifestou para salvar pecadores malditos, filhos de Adão, caído em Adão, se não for anunciado, não tem como ser salvo. Porque um falso evangelho não salva ninguém. Mas o puro evangelho, a doutrina de Cristo dos apóstolos, salva o pecador e livra da condenação eterna. Eu posso ter o perdão dos meus pecados somente pela fé. Justiça, quando Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, versículo 17, porque nele se descobre, nele quem? No Evangelho, a justiça. Eu vou à procura do perdão de Deus somente pela fé em Jesus Cristo, quando eu ouço o Evangelho, quando eu creio no Evangelho da graça e da glória de Deus para ser salvo. O qual se pode parafrasear da seguinte maneira: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, pois o Evangelho revela aos homens como se pode mudar de posição. Foi isso que aconteceu conosco. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso só Jesus faz. Isso só Ele fez. E fará coisas maiores, que é nos glorificar no dia do arrebatamento. Isso só Cristo. Agora, o que está sendo ensinado aí em muitas congregações, falsas doutrinas, é que se o homem ou a mulher, vice-versa, eles têm que observar muitas coisas. Se o homem usar bermuda, ele não é salvo. Se o homem, se a mulher
usa brinco, ela não é salva. Se ela cortar o cabelo, ela não é salva. Isso muitas pessoas têm ensinado, rejeitando o evangelho que salva. Porque o homem que tinha uma boa reputação em Jerusalém, Israel, o homem que se vestia bem, confiava na lei mosaica, naquilo que ele fazia, foi ter encontro com Jesus. E quando ele tem encontro com Jesus, Jesus falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo para entrar no reino do céu. Por quê? Porque, Nicodemos, não é através daquilo que você faz. Você tem que receber a minha justiça, ouvir a minha palavra, ser regenerado através dela, receber a minha justiça pela fé, confiar nela, somente nela, e não naquilo que você pode fazer, somente na minha justiça para você ser salvo. E muitas pessoas estão confiando naquilo que ela faz aí. Muitas congregações ensinam o que é errado. Não se fala mais de uma doutrina que salva. Justificação pela fé. Santificação. Justificação tira o poder do pecado, é a culpa do pecado. Santificação tira o poder do pecado. Glória a Deus. O qual se pode para a salvação dos homens, pois o Evangelho revela aos homens como se pode mudar de posição, de maneira que eles sejam justos perante Deus. Uma das frases proeminentes da mesma epístola é: a justiça de Deus. Abre aspas, o inspirado apóstolo descreve a qualidade de justiça que Deus aceita, de forma que o homem que a possui tem aceitação como justo perante Ele. Eu só posso me considerar justo diante de Deus se eu receber a justiça de Cristo. Essa justiça resulta da fé em Cristo, a confiança em Cristo. Paulo demonstra que todos os homens necessitam dessa justiça de Deus, porque toda raça pecou. Como falou aqui no capítulo, toda raça pecou. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja aqui o que Romano aponta. Para onde Romanos e Paulo aqui ensinando aos cristãos de Roma, através dessa epístola, ele aponta para a queda de Adão. Todos pecaram. Uma criança, quando ela nasce, ela não se torna pecador porque ela vai pecar ainda. Ela já nasce com a genética de Adão. Ela já nasce com a descendência de Adão. Por quê? Salmo 51, versículo 5, Davi falou: Senhor, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Concebeu que gera em trevas. Davi entendia isso. Uma criança, ela não é pecador porque ela vai pecar. Ela é pecador porque a genética de Adão do pecado, a alma do homem é corrupta. Então esse texto aqui, porque todos pecaram e destituíram na glória de Deus, aponta para a queda de Adão. É aquele jogo de dominó. Quando Adão caiu, mas Eva, toda a raça humana caiu. E a maldição do pecado, ele falou: Adão, por causa do seu pecado, a terra será maldita, será amaldiçoada. Pela desobediência do homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte alcançou todos os homens, e todos morreram em Adão. Aponta para a queda de Adão. Todos pecaram, tanto os judeus. Paulo fala aqui para mostrar para os judeus que eles eram insuficientes. Todos pecaram, tanto judeus, tanto gentios, porque todos pecaram e destituídos, carecem, necessita urgentemente da graça e da glória de Deus. Glória a Deus. Os gentios estão sob condenação. Os passos de sua degradação foram claros. Outrora conheceram a Deus, porque outra hora conheceram a Deus através da criação. Falhando, serviram e adoraram, seu coração insensato se obscureceu. Tornando-se sábio, fazendo-se sábio, tornando-se louco. A cegueira espiritual os conduz à idolatria, que aconteceu com os gentios e muitos povos judeus também. A idolatria os conduz à corrupção moral. São indesculpáveis, como diz Paulo. São indesculpáveis. São indesculpáveis. Por quê? Porque tinha a revelação de Deus na natureza e consciência que aprova ou a desprova seus atos. Porque os gentios, eles eram indesculpáveis. Porque a natureza, a criação de Deus testifica do seu Criador.
Ninguém vai ser indesculpável no dia do trono de Deus. Onde se fala no dia da manifestação do juízo de Deus. Os gentios não serão indesculpáveis. A geração de Noé não será indesculpável. A geração da lei de Sodoma e Gomorra e outras gerações, os gentios. Irmão, mas ele não tinha a lei de Deus. Mas a criação testificava do seu Criador. Sabemos que a lei foi dada ao povo judeu, a lei mosaica, ok? A palavra de Deus. Mas a criação testificava do seu Criador para os gentios. Por isso que eles são indesculpáveis. Aleluia. O judeu também está sob condenação. É verdade que ele pertence à nação escolhida e conhece a lei de Moisés de há muitos séculos, mas transgrediu essa lei em pensamentos, atos e palavras. Paulo assim, estrondosamente encerra toda a raça humana sob a condenação. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. A lei foi dada para calar a boca do homem, para mostrar que ele é insuficiente, que ele é incapaz, que não é através daquilo que ele faz, daquilo que ele deixou de fazer, pelos seus esforços humanos, pela sua capacidade, ou a sua sabedoria terrena, pela sua esforço, ou seu poder, ou sua posição. A lei cala ele, mostra que ele é culpado, que ele é condenável, que a lei condena. E a lei, como diz Paulo em 1 Coríntios, abra aí rapidinho, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Veja só que se via a lei. Vamos pegar o versículo 15. Ou 55. 15, versículo 55. Onde está o morto do teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão da morte? É a foice da morte que mata o pecador. Ora, o aguilhão da morte é o pecado que mata. O salário do pecado é o quê? A morte. Aquele que peca, morre. Ora, o aguilhão da morte é o pecado que mata o réu, o transgressor. E a força do pecado é a lei. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que dava força ao pecado era a lei. Por quê? Porque a lei cala a nossa boca e nos mostra para nós que nós precisamos desse ato divino de Deus, dessa obra soberana. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado mata o homem. E o pecado, e a força do pecado, o que dá força ao pecado para matar o homem, o condenar, é a lei. Porque o homem não consegue cumprir os 10 mandamentos, a lei de Deus. O único que cumpriu foi Jesus. Foi Jesus Cristo. Volta para Romanos. Romanos 3, versículo 23. Por isso, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, que são debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja calada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será perdoada, justificada diante pelas normas da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É isso que Paulo trata. Não é por obras que eu sou perdoado diante de Deus, pelo esforço humano, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra para mim, olha, não, você não é sábio por o que você faz. Você é insuficiente, você é incapaz.
Você pecou contra Deus. As suas obras, como diz Isaías 64, versículo 6, é travo de imundícia. As suas obras cheiram mal às narinas de Deus. As suas obras, Deus repugna, Deus não quer. Deus não aceita você nem através das suas obras. É através da justiça do Filho dele. Aleluia. Muitas pessoas confiam aí, os ímpios. Muitas vezes você vai falar do Evangelho, elas não já têm fé. Eu creio em Deus. Mas ela mostra que crê sem obras e arrependimento. Uma fé inoperante. Porque elas não conhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificado, perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? Pelo favor imerecido de Deus. Aquilo que eu e você não merecia, aquilo que nós não merecia, aquilo que muitos não merecia, veio com um ato de graça de Deus. É como se Deus pegasse um presente, fosse um presente, embrulhasse e desse para mim e para você. Quando nós abrisse esse presente, nós se alegria de uma tal maneira que ninguém poderia tirar mais essa alegria. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nos deu esse presente, essa graça, sem nós merecer. E essa graça foi seu Filho na cruz do Calvário, sendo justificado gratuitamente. O que é gratuitamente? Aquilo que é de graça, pela graça. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que fala do sacrifício de Jesus, pela redenção que é em Cristo Jesus. Jesus foi a nossa redenção. Paulo fala aqui de justificado, graça e redenção. Jesus foi a nossa redenção na cruz do Calvário. Para quê? Lembra que eu falei? Se fosse só para Jesus perdoar nossos pecados, ele desceria do céu e ia logo para a cruz. Se nós fosse salvo só por isso, como muitas pessoas acham, não, Jesus já me perdoou. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Só que elas não entendem que através do que aconteceu na cruz do Calvário, através da justificação, existe a doutrina da imputação. O que é imputação? Amputar é arrancar. Imputar é colocar dentro. Foi isso que aconteceu. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 27, versículo 46, e perto da hora nona, clamou Jesus, gritou Jesus, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus naquele momento ele desamparou seu filho. Porque Jesus clamou e o Pai não respondeu. Porque Jesus ali, ele começa a agonizar ali, diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma profecia. Abra lá rapidinho, Salmos capítulo 32. Salmos 22, melhor dizendo. Salmos 22. Essa profecia se cumpriu ali na cruz do Calvário. Umas das profecias. Porque tem uma também, Salmos 24. Salmos 22. Veja só porque Jesus, ele clamou e o Pai não respondeu. Jesus ali, ele teve que morrer por causa dos atributos de Deus. Por causa da santidade de Deus, que nós ferimos. Quando Adão pecou contra Deus, pelas obediências de Adão, todos se fizeram desobedientes, ok? Pela nossa ofensa, todos se fizeram desobedientes. Através de um ato de justiça e de obediência, através da obra de Jesus, todos se tornaram justos e obedientes através da obra de Jesus. Veja a profecia que Jesus fala ali na cruz do Calvário, no versículo 22. Essa profecia se cumpriu na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido? E não me auxiliar aqui, me socorre. Deus meu, eu clamo de dia e não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo. Opa! Versículo 3. Porque Deus não ouviu Jesus
porém tu és santo. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Diferente dos profetas e os nossos irmãos do passado, quando eles passavam em perigo, Deus livrou, ok? Mas na cruz do Calvário foi diferente. A profecia tem que se cumprir. Deus meu, por que me desampara? Versículo 3 vai dizer, porém tu és santo. Sabe por que Deus não ouviu o filho? E preferiu moer a ele ali e trocar o nosso lugar para quê? Quando Jesus está na cruz do Calvário ali, dizendo, Deus meu, Deus tira o nosso pecado e lança sobre o Cordeiro perfeito e santo, e atribui a justiça dele a nós, ok? Por isso Jesus clama no povo de Israel. Quando o povo pecava, alguém ia lá e levava para o sacerdote, botava a mão, o ofensor botava a mão sobre aquele cordeiro, confessava seus pecados, e aquele cordeiro saía vagueando pelo deserto. Jesus também fez a mesma coisa, Deus através de Jesus. Jesus morreu fora dos portais de Jerusalém, como diz Hebreus, ok? Porque a maldição do pecado estava sobre o Cordeiro de Deus. Jesus, Deus, ali através de João Batista, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, na cruz do Calvário está levando os nossos pecados, a maldição do pecado. É por isso que Deus não responde, Deus não socorre, e Deus não auxilia o filho, porque a maldição do pecado estava sobre o filho. Então Deus não podia socorrê-lo, ser o seu auxílio, por quê? Por causa da sua santidade, de não ser ferida. Então o sacrifício do filho na cruz do Calvário tinha que ser perfeito e santo, ok? Então foi trocado o nosso lugar. Deus tirou a nossa culpa através do seu filho. Presta atenção. Deus tirou a nossa culpa colocou no seu filho e imputou a justiça do filho sobre nós. Colocou na nossa conta aquele que não merecia. Por quê? Porque para nós entrar no reino do céu, porque morrendo Jesus, ok, na cruz do Calvário, não havia mérito em nós. Só pode ir para o céu quem é justo, quem é santo, quem é perfeito, ok? Ele pagou a nossa dívida, mas não havia mérito, não havia obra de justiça em nós. Para um pecador entrar no céu, como diz Salmo 24, versículo 3, olha o que Davi diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo, ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte do Senhor sem essa justiça? Não existe nenhum filho de Adão limpo de mão e puro de coração. Só Jesus tinha o direito de entrar pelos portais celestiais. Só Jesus tinha o direito de entrar para aqueles portais e o exército celestial o louvar e exaltar ele. Aleluia. Mas na cruz foi invertido. Deus atribuiu os nossos pecados sobre o Filho e atribuiu a justiça dele sobre nós, para nós poder entrar no reino dos céus. Isso é justificação pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Volta lá para Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação, Deus providenciou, a qual Deus propôs para a propiciação como um sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, pelo perdão dos pecados e danos cometidos sob a paciência de Deus. Você viu o que Deus fez aqui? O amor dele? Essa paz que nós recebemos, a paz que excede a todo entendimento. Qual será essa justiça de que tanto necessita o homem? A própria palavra significa retidão,
ou estado de reto, ou justo. Ou a palavra às vezes descreve o caráter de Deus como sendo, incede toda imperfeição, ou injustiça. Quando aplicada ao homem, significa o estado de retidão diante de Deus. Retidão significa reto, aquele que se conforma a um padrão ou norma. Por consequência, é o homem que se conforma à lei divina. Mas o que acontecerá se esse homem descobrir que, em vez de ser reto, ele é perverso, literalmente torto, sem poder se endireitar? É então que ele precisa da justificação, que é obra exclusiva de Deus, ou seja, não é através de livre-arbítrio, como muitos ensinam aí, que ainda resta um pouquinho de bondade no homem, e que o homem tem capacidade, suficientemente força para buscar Deus. Diferente daquilo que as Escrituras diz, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossos crimes, em nossas falhas, em nossas culpas, em nossos erros, nos deu vida, através de quem? De Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A cruz do Calvário. A lei mostra para nós que nós era insuficiente, mas Deus providenciou o seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 9 está escrito assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, nós todos estão debaixo do pecado. Quem está debaixo do pecado? É você dever um rei, e você é insuficiente, você falhou com esse rei, e você não tem condições, que você é servo, você é um servo inútil, eu sou um servo inútil. Esse rei é soberano, manda e desmanda. Você falhou com ele, ele deu uma ordem e você falhou. Você teve toda a regalia antes, mas você falhou com ele. Então agora esse rei vai matar você. Você está debaixo de uma guilhotina, você está debaixo de uma foice. Como diz aqui, todos estão debaixo do pecado, de uma sentença. O pecado aqui é aquele que peca, morre, que merece a condenação. E você merecia, nós estávamos debaixo, o nosso pescoço estava debaixo dessa guilhotina. Mas Deus tirou nós. Aleluia. O rei teve compaixão. A misericórdia dele é indescritível. A nossa mente é pequena, é falha, a nossa mente é limitada. É limitada. Nós estávamos debaixo do pecado. Deus, Ele pega o filho, o cordeiro, tira nós, bota o filho ali na cruz do Calvário, mostrando o grande amor dele para conosco. Ao versículo 10 vai dizer assim, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda. Quando você começa a falar de Deus para uma pessoa, dizer assim, que ele é insuficiente, que não é através de obra, daquilo que ele faz, que ele não pode ser salvo fora de Deus, ele não entende, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas graças a Deus, que abriu nossos olhos, nos ressuscitou, tirou nós da tumba. Nós vivíamos acorrentados, mortos, escravizados pelo pecado, debaixo de uma tumba, fedendo podre. E através da palavra, do verbo que se fez carne, essa palavra foi e nos deu vida e nos ressuscitou e nos considerou como justo, nos deu uma sentença favorável e nos tornou justo através do seu Filho. E nós hoje entendemos, porque nós não somos mais naturais, mas a palavra, o poder do Evangelho nos fizeram pessoas santas e separadas para o Evangelho de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Como é que um morto pode buscar uma vida?
É impossível. É necessária a vida e da vinda da luz. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É isso que a palavra de Deus nos chama. Nós somos inúteis, debalde, incapazes. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Por que não há ninguém que faça o bem? Nenhum sequer. Um bem verdadeiro. Um bem que não se glorie. Porque tem muitas pessoas aí que faz obras sociais, faz o bem. E obras sociais, sem o Evangelho, é obra de espiritismo. Obra de catolicismo apostólico romano. É como eu falei, eu, você, nós, só pode ajudar um ímpio, um pecador, se for através do Evangelho. É muito bom ajudar as pessoas precisam de carinho, conforto, roupas, alimentos, água, mas a maior necessidade é ouvir do Evangelho, da grande comissão que o Senhor Jesus nos deu ordem, e de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, que vai ter dois resultados. Que resultado? Um para a salvação daqueles que se arrependem pela fé, creem na justiça do Filho de Deus, e outros que confiam nas suas obras, nos seus méritos, será condenado. Só através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Não existe outro meio, só um único caminho. E é isso que as pessoas querem buscar as pessoas através de obras sociais, de um falso evangelho que não salva, que faz as pessoas mais 2 vezes filho do inferno. Se nós for pregar um falso evangelho e levar alimento, as pessoas não estão ali por causa do evangelho, estão por causa do alimento. Mas se pregar o Evangelho, ele procura quantidade, porque pessoas que têm compromisso. A sua garganta é um sepulcro aberto. Vixe como era a nossa garganta, a nossa boca sem Jesus. Já viu um sepulcro, um cemitério aberto? Que podridão! Porque é isso que o pecado faz com o homem sem Jesus. É isso que o pecado fazia comigo, fazia com você. Nós andávamos podre. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 10, versículo 20, que prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do ímpio é de nenhum valor. Como assim? As palavras do ímpio vai revelar o que está no seu coração. Mas depois que esse ímpio se arrepende, o Espírito Santo entra e o regenera, o que vai sair do coração dele mais não é uma podridão, é o cheiro da rosa de Saron, o perfume de Cristo. Espírito Santo, glórias a Deus, aleluia, som, glória a Deus, glória a Deus, som, glória a Deus, som. Vou adiantar aqui. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, pessoas de ácido estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo declarou que pelas obras da lei ninguém será justificado, perdoado por aquilo que nós fazemos. Essa declaração não é uma crítica contra a lei, ok? A qual é santa, a lei é santa e perfeita. A lei de Deus é santa e perfeita. Significa simplesmente que a lei não foi dada com esse propósito de salvar o homem. A lei que foi dada a Moisés não foi dada com o propósito de salvar o pecador, porque ele não podia cumprir os 10 mandamentos, a lei de Deus, perfeitamente. Não foi dada com esse propósito de fazer justo o povo de Deus, e sim de suprir a necessidade de uma norma de justiça. A lei pode ser comparada a uma fita métrica, que pode medir o comprimento do pano, sem contudo aumentar. Ou seja, vai até só aquele limite. Sem contudo aumentar o comprimento. Podemos compará-la à balança que determina o nosso peso, sem contudo aumentar esse peso. Pela lei veio o conhecimento do pecado, como diz Romanos 7, versículo 7. Ora, é a lei do pecado? De modo nenhum. Mas não conheci o pecado senão pela lei. Se não conheceria as concupiscências, se a lei dissesse não cobiçará. Como é que eu ia saber aquilo que é pecado? Se não tivesse uma lei, vai dizer, olha, isso aqui é pecado.
Como um abençoado fez uma pergunta: irmão, é certo um cristão pular o carnaval? Eu falei: que disse isso? Disse: não, o abençoado aqui, estava aqui, disse que era pastor, disse que podia. Falou: olha, aquele que a Bíblia, se não tem na Bíblia, mas quando a Bíblia tudo é lícito, mas tudo me convém, entendeu? Mas tudo edifica, não é porque não está, eu vou fazer, porque é obra da carne, é festa da carne. Não é mesmo mundo e que no mundo há. Essa é a resposta para você. Então a lei diz para mim, diz para você: olha, a lei é pecado de modo nenhum, porque a lei é santa. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não conheceria a concupiscência, a licença não cobiçará. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Nota a palavra agora, se refere ao presente, lá na cruz do Calvário. Alguém disse que Paulo dividiu todo o tempo em agora e depois? Em outras palavras, a vida de Cristo operou uma grande mudança nas transações de Deus com os homens. Introduziu uma nova dispensação. Durante séculos, os homens pecavam e aprendiam a impossibilidade de aniquilar ou vencer os seus pecados. Mas agora, clara e abertamente, revelou um novo caminho. Esse novo caminho foi ali na cruz do Calvário. O homem não podia chegar a Deus, é o novo e vivo o caminho. Só quem podia entrar no Santos dos Santos ali, sacerdote, sumo sacerdote ali, Jesus, sumo sacerdote. Ele é o novo e vivo caminho. Está à destra de Deus e intercede por mim e por você. Muitos israelitas julgavam que devia haver um meio de serem justificados, perdoados, sem ser pela guarda da lei. Por duas razões. Primeiro, perceberam um grande abismo entre as exigências de Deus para com Israel e seu verdadeiro estado espiritual. Israel era injusto e a salvação não podia proceder dos próprios méritos ou esforço. A salvação teria que proceder de Deus, somente de Deus, por sua intervenção. Segundo, muitos israelitas reconheceram por experiência própria sua incapacidade para guardar perfeitamente a lei. Chegaram à conclusão de que devia haver uma justiça. Alcançavam aqueles que reconheceram, diferente dos incrédulos, independentemente de suas próprias obras e esforço. Em outras palavras, anelava por redenção e graça, e Deus lhe assegurou que tal justiça lhe seria revelada no tempo certo. Foi isso que aconteceu por nós. O diabo nos acusava de dia e de noite, como diz Apocalipse. A lei nos condenava, mas Deus providenciou uma justiça no tempo certo. O diabo queria a nossa condenação. O diabo queria a condenação dos profetas, do servo de Deus no passado e no tempo de Jesus, de toda a raça humana. Porque aquele que peca contra um Deus justo, a lei de Deus mostra que ele tem que condenar. Porque o diabo também pecou. E Deus condenou o diabo. Então o diabo, ele queria que Deus também condenasse. Ele queria que Deus punisse a raça humana. Punisse jogando no lago de fogo e enxofre. Mas Deus, no seu tempo, na sua promessa que se cumpriu lá na cruz do Calvário, mostrando para o diabo, mostrando para os demônios, principados, que a justiça dele seria satisfeita. O despejar da sua ira, a sua justiça ia vir em forma de ira, não sobre nós, mas matando o seu filho na cruz do Calvário, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Aleluia. Deus mostrou para o diabo que queria nos acusar, nos acusava. Não é esse aí o filho da promessa? Abraão, ele mentiu. Nesse aí Noé se embriagou. Olha Davi aí, ele pecou, ele adulterou. Olha os profetas aí, ele pegou a sanção. Mostra a sua justiça, condene ele. Mas no tempo certo, Deus, ele mostra para o diabo a sua justiça, mostrando que não seria sobre nós a sua ira, mas matando aquele que é santo, que é justo e perfeito, o seu filho, a nossa redenção, a nossa justificação,
para nos dar uma sentença favorável, através do amor de Deus que venceu na cruz do Calvário, em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Foi isso que aconteceu. Hoje nós temos paz com Deus. O inferno não pode mais condenar. As portas do inferno não prevalecem contra a noiva, contra a igreja de Cristo, porque nós podemos dormir tranquilo, porque essa doutrina tirou a nossa culpa, a justificação pela fé. Aleluia. Agora tem outra doutrina. Como eu sei que uma pessoa é justificada, foi justificada verdadeiramente? Ela agora está sendo santificada. Justificação tira a culpa do réu. A santificação tira o poder do pecado. Foi isso que aconteceu. Tem pessoas que dizem que foi justificada, que foi salva, mas não tem uma vida de santificação diante de Deus. Porque elas não conhecem essa obra aqui que aconteceu na cruz do Calvário. Para demonstração, Deus mostrou para Satanás, no tempo certo, a justiça dele, crucificando seu filho, o Cordeiro imaculado, sem ruga, sem mancha, perfeito, para nos salvar. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus.